Olá, eu sou Rodrigo Gonçalves aqui do Espaço Comunidade. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei que hora que você estará vendo esse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês algo aqui, assim, que eu penso ser importante, né? Estamos em ano de eleições e isso é uma coisa muito importante. Para algumas pessoas, não. Falar sobre política é coisa chata. Falar sobre política é coisa tensa. Eu não quero falar sobre isso, não quero ouvir sobre isso. Não tem problema. Só queria fazer a primeira observação nesse sentido. Lembre-se que alguém governa o país que você vive. No caso, eu vivo no Japão. Então, eu nem direito a voto eu tenho aqui. Porque eu não tenho a cidadania, eu não sou um cidadão japonês. Eu tenho a permissão de viver no Japão, de trabalhar no Japão. Meu passaporte é verdinho, ele não é vermelho. Se você tem um passaporte vermelho, a história já é outra. Então você pode ficar tranquilo, você tem todos os direitos aqui resguardado na Constituição. Se ele é cumprido ou não, aí a história já é outra, né? Porque isso vai depender do governo. Mas vamos pegar aqui e voltar um pouquinho para a nossa realidade de Brasil, que é onde eu pretendo morrer, se assim Deus me permitir. Se você pegar o número de pessoas que estão aptas a votar hoje, são em torno aí de 140 milhões. Eu vou falar números redondos para a gente não dificultar muita coisa. São números redondos, tá? São 140 milhões de pessoas. Mas aqui, acho que é bem mais, é 147. Mas vão 140 milhões de pessoas aptas a votar. Que vão poder escolher o seu presidente da República. O que tem a chave do cofre. Consegue entender a chave do cofre? E dessas 140 milhões de pessoas que votam, metade delas, um pouco até mais, mas metade delas tem um estudo fundamental completo ou incompleto. Eu vou dar um número mais redondo. 38 milhões tem um ensino fundamental incompleto e o restante o ensino fundamental completo. Eu não vou entrar nem no mérito da questão dos analfabetos e etc. Se a gente pegar os dados da OCDE e etc., do PISA, por exemplo, a educação brasileira é a das piores que existe no mundo. Isto posto, já mostra perfeitamente qual é o perfil do brasileiro. E não se sinta ofendido. Você não tem nem culpa disso, Talvez não, né? Você foi criado, você cresceu dentro de um país, foi educado dentro de um país com esse sistema, com esse governo, com um governo que quis emburrificar cada vez mais a população, que quis explorar cada vez mais a população. É o que acontece no Brasil. Quem vive no Japão e tem a oportunidade de estar aqui, não é dizendo que as coisas são simples aqui, mas nós aqui vemos, né, conseguimos ver a infraestrutura, segurança, educação, saúde, nós conseguimos ver isso. E ainda assim sabemos que pagamos impostos para que tudo isso aconteça, para que se tenha tudo isso. E não é barato, é caro também. Agora, falando da parte da educação, se a gente tem 70 milhões de pessoas com um ensino fundamental completo e incompleto, e há estudos que mostram que os brasileiros não gostam, não têm o hábito de leitura, o que você espera de futuro para um país, para uma nação dessa forma? Eu deixo a pergunta para você, para mim: quantos livros nós lemos? Ler livro não é ver jornal, não é ver novela, não é ser pautado pelo que a mídia diz. Consegue entender, gente? Inclusive, ultimamente há um ou dois aí, algumas pessoas que às vezes passam por aqui descontentes. Poxa, essa página aqui já foi legal. Era legal porque ela trazia informação para te beneficiar. Quando ela não traz informação que te beneficia, que não é do seu prazer, do seu interesse, ela se torna assim chata, né? Agora, esse assunto, política, governo, é extremamente importante, deveria ser a prioridade dos debates, das capas de revistas, das matérias em jornais. Nós poderíamos ter as nossas mídias aqui no Japão, por exemplo, em vez de estar falando de fantasmas em capa de revista, elas deveriam estar falando sobre os candidatos, quem é quem, e
É impossível ter imparcialidade, né? Mas com franqueza. O cara pode ser até de esquerda, achar que o socialismo é a melhor coisa do mundo, não tem problema. Mas ser transparente, ser honesto nisso. Tá? Entendeu? Aí você vai falar assim, mas o que tem educação a ver com tudo isso? Tem tudo, porque a educação, você é influenciado, a educação brasileira, ela é totalmente influenciada pelo socialismo. Tem gente que é socialista, tem gente que é esquerdista e não faz a mínima ideia disso. Por quê? Por falta de conhecimento. Vou dar aqui um exemplo bem prático. Tem pessoas que agem na ignorância e pessoas que agem por ignorância. Você sabe distinguir a diferença entre uma e outra? Pois é. É pegar alguém que fala, por exemplo, que eu tenho teto de vidro, ela está agindo. Primeiro ela fala que eu tenho teto de vidro, que eu faço isso, que eu sou aquilo, que aquilo outro. Sabe da minha vida mais até do que eu. Mas ela começou falando que eu tenho teto de vidro. Então ela começa com a argumentação dela dizendo que eu cometo coisas erradas, logo não tenho direito de falar sobre determinado assunto. Como assim? Age na ignorância, na maldade. Se fosse por ignorância, seria uma pessoa que não tem conhecimento, não sabia, não tinha informação sobre a questão. Consegue entender? Depois a gente volta e explica um pouquinho melhor isso, tá bom? Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.